E aí, beleza? Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje você vai descobrir por que que as pessoas não conseguem atingir os resultados na vida delas e por que que elas precisam querer muito atingir esses resultados. Hoje foi um dia bem legal porque saiu um vídeo do Guto Calamba contra 30 gordos. Eles tiveram um debate ao longo de mais de uma hora de vários temas, mas o principal tema era sobre por que ser gordo é uma escolha e por que que as pessoas escolhem não ser gordas. Eu tava tendo várias reflexões quando eu vi esse vídeo, eu assisti ele na íntegra, foi um dos primeiros a assistir. Eu tava tendo várias reflexões do porquê as pessoas tentam fazer alguma coisa e não conseguem. No caso desse vídeo, as pessoas tentam emagrecer, mas não conseguem por algum motivo. Seja por falta de disciplina, seja por falta de persistência e seja por falta de querer. E é isso que você vai descobrir nesse vídeo hoje. Eu vou te mostrar porque querer é o principal fator que faz com que você alcance seus resultados. Eu não estou querendo pregar discurso de coach ou discurso motivacional. Eu só quero te mostrar porque você tem uma opção só. E essa única opção que você tem na sua vida é querer fazer as coisas. E eu sei que para muita gente é difícil essa querência, é difícil você querer de verdade, porque é difícil mesmo. É difícil você fazer o chato todos os dias. É difícil você fazer o caminho mais difícil todos os dias. É difícil você percorrer na sua jornada e alcançar os objetivos que você quer. É tipo assim, quando alguma pessoa quer ficar rica, ela vai lá, tenta e consegue. E essa pessoa começa a contar a história dela para as outras. Só que você tá vendo o recorte de uma história de uma pessoa bem-sucedida. E as outras 1.000, 1 milhão que tentaram, fizeram as mesmas coisas ou até mais do que essa pessoa que teve sucesso, mas não conseguiram. Porque você só escuta a história que vai pro palco. Você só escuta a história que vem pra frente das câmeras. As histórias de sucesso. Mas você nunca escuta as histórias de fracasso. Eu acho que tem até um livro que fala sobre isso, que é o lado negro do empreendedorismo, se eu não me engano. Tem um livro muito legal que fala sobre isso, que eu não vou lembrar exatamente o nome, mas eu estava discutindo exatamente há um ano atrás sobre isso com um amigo meu. Porque que muitas pessoas tentam ficar ricas, mas muitas não conseguem. Só que mesmo que você jogue contra a estatística, mesmo que você queira alcançar algo que a maioria das pessoas não consegue alcançar, a sua única opção é tentar, pelo menos. A sua única opção é querer. E no caso desse vídeo do Guto Galamba versus os 30 gordos, ficou bem evidente que aquelas pessoas que eram gordas daquele vídeo só eram gordas porque elas queriam, ou porque elas escolheram não emagrecer, ou porque elas quiseram ficar na zona de conforto que elas estavam lá. Porque se elas quisessem mesmo, quisessem de verdade, elas teriam emagrecido, elas teriam atingido o objetivo delas, elas teriam feito alguma coisa de diferente para pelo menos tentar. Mas elas nem tentavam, quanto mais queriam. Elas não tentavam emagrecer e essa querência de querer emagrecer, de querer ser melhor, elas nem tentavam fazer isso. Só que você precisa fazer isso se você quiser sucesso na sua vida. Você precisa querer acima de tudo. Você precisa querer chegar no seu objetivo. Porque essa é a sua única opção. Enfim, a sua única opção é querer. Você precisa querer e precisa querer muito. Porque é a sua única opção na vida. Se você não querer, se você não fizer, quem que vai fazer por você, sabe? Eu sei que é muito difícil a gente estar nessa posição de não querer, ou na posição de desânimo, de falta de motivação. Eu tenho um pouco disso também, às vezes, para poder falar a verdade. Mas todo mundo tem. Só que uma coisa é você ter uma falta de motivação temporária, que dura um certo tempo. A outra coisa é você ter a falta de motivação para sempre. Aí já vira um problema muito maior. Você precisa buscar ajuda, você precisa entender onde está a raiz desse pensamento e correr atrás para melhorar. Porque se você não querer, não vai ter ninguém que faça nada por você. E atingir resultados fica muito difícil. E mesmo que você não consiga chegar lá, pelo menos você tentou, sabe? Pelo menos você quis e você lutou essa vida com honra. Você combateu o bom combate. E aí, para complementar esse pensamento desse vídeo que eu estava tendo essa reflexão durante o dia de hoje, a gente vai reagir a um texto aqui que está na minha tela do meu computador agora, que é um texto que eu fiz, é uma das minhas cartas longas. Se você quiser ver mais cartas longas que eu tenho e mais conteúdos mais aprofundados, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e ir lá para o meu LinkedIn, porque é lá onde eu posto conteúdo muito mais aprofundado do que eu posto aqui. Se aqui você já acha o conteúdo bom, imagina o que tem no LinkedIn. Mas bora lá. O texto aqui é esse aqui, texto na tela, a gente vai reagir a esse texto aqui, que eu acho que casa muito com esse momento. Tem mais ou menos uns 3, 4 meses que eu escrevi esse texto aqui, mas ele tá bem atual para os dias de hoje. Tem que querer. Batam palmas para todos aqueles que constroem o negócio. Batam palmas para todos aqueles que trabalham mais de 12 horas por dia e batam palmas para todos aqueles que querem, lutam, batalham e fazem acontecer. Tem que querer. Só depois de 7 anos pela internet, acompanhando o mercado, cheguei na seguinte conclusão: tem que querer. E aí nesse texto aqui, eu estou falando sobre as pessoas quererem fazer algo digital, sobre as pessoas quererem dar certo aqui na internet. E elas fazerem de tudo e mais um pouco para dar certo.
Porque às vezes você é uma mãe, você é um pai, você é uma pessoa que é cheia de coisa para fazer, está muito atarefada e mesmo assim corre atrás para fazer o seu. E mesmo assim corre atrás todos os dias, luta diariamente para ter uma condição de vida melhor. Principalmente quando a gente se fala em construir algo pela internet, é muito importante que você tenha essa vontade, que você queira de verdade. Continuando aqui o texto. A pessoa, para fazer dar certo por aqui, tem que ter muito. Tem que querer muito, muito mesmo. É uma vontade quase que obsessiva. Tá, vamos descartar aqueles que tiveram sucesso e com um vídeo fizeram a vida. Sobram aqueles batalhadores. Aquela mãe que cuida do filho para tentar ganhar uma renda extra e ajudar em casa. Aquele empregado CLT que trabalha das 9 às 19, pega trânsito, ônibus lotado, cuida de casa e ainda faz o famoso trabalho depois do trabalho. Aquelas pessoas que abdicam do descanso aos finais de semana para complementar a renda e fazer na internet o sustento da sua família. Então, você precisa querer se você quiser dar certo aqui. Tem que querer e tem que querer muito. Só que a recompensa ela pode ser muito grande. E ela pode ser na possibilidade, porque você pode chegar lá, como você também não pode chegar. Só que você só vai chegar se você tentar, pelo menos. Seja bem-vindo ao Brasil, aquele país onde você tem que trabalhar multiplicado para dar certo e ainda ver o país te fudendo todo dia. O lugar onde você precisa derramar até a última gota de suor e de sangue para ver alguma coisa dando certo. E quando se fala em dar certo pela internet, a realidade é a mesma. Ao mesmo tempo que o trabalho devolve muito e devolve mais do que qualquer outro em grande quantidade e qualidade, ele também é bem árduo. O tédio do hate, a dor da humilhação, o peso na alma de ser ignorado e a angústia de não ter clareza do caminho. Essas são só algumas consequências do trabalho por aqui. Mas quando você tem clareza e direção do caminho que está percorrendo, qualquer intercorrência se torna pequena, porque você sabe pelo que está lutando. Então você só tem essa querência, você só continua lutando pelo que você está lutando, se você tem um objetivo maior final. Porque se o seu objetivo for só um pedaço de papel, for só dinheiro, realmente você vai sair daqui, sabe? Você não vai durar aqui durante muito tempo. Você tem que entender que o que você quer está além do dinheiro. E sempre vai estar, sempre. Sempre vai estar além do dinheiro o que você quer de verdade aqui. O resultado que você quer na vida, ele vai além do monetário. Ele vai além do que o dinheiro pode e vai comprar. Tá? Continuando aqui o texto. Mas aqui, cadê? Continuando o texto. Mas tem que querer, viu? Tem que querer muito. Passar por todas essas lutas e mais um pouco, para que no fim você veja um resultado que sempre sonhou na sua vida. Esse que é o problema. Na verdade, dois problemas. Ou as pessoas não querem o suficiente e desistem na primeira dificuldade, ou as pessoas não têm clareza do caminho e a direção que precisam para dar certo por aqui. Se você faz parte do primeiro grupo, aquelas pessoas que não querem e desistem na primeira dificuldade, eu não posso te ajudar, porque o querer tem que vir de você, vir de dentro. E aí, só vindo aqui na câmera agora para parafrasear a Cris Junqueira. E ela gravou um áudio muito bom e muito interessante exatamente sobre isso, exatamente sobre a querência. Eu coloquei aqui um parafraseio, acho que é assim que fala, um parafraseio do que ela falou aqui, ó. Não tem como ensinar o querer para a pessoa. É algo que precisa vir de dentro, mas a pessoa precisa querer se quiser conquistar algo grandioso na vida. Então tem que querer, não sei o que eu tô falando. É a dona do Nubank que tá falando, que é uma empresa multibilionária, sabe? Agora, se você faz parte do segundo grupo, daquelas pessoas que precisam de clareza e direção, eu posso te ajudar. Eu posso te dar exatamente aquilo que eu não tive no começo da minha jornada no mercado digital. Clareza, direcionamento, o caminho, o que e como fazer para dar certo por aqui. E que no final das contas vai proporcionar aquilo que você mais quer. Liberdade de escolha, tempo para o que importa, sentido na vida e realização profissional. Mas tem que querer, tá? Não vai achando que é moleza. Mas é factível. Em alguns anos, talvez até meses, você será outra pessoa e colherá todos os benefícios de ter dado certo por aqui no mercado digital. E eu finalizo essa newsletter com uma frase do Elton Luiz, que é um dos meus mentores de negócios, que diz assim: tudo que você planta, você colhe e colhe desproporcionalmente ao seu plantio. Mas tem que plantar, precisa dar o primeiro passo. Então você precisa plantar muito para você colher desproporcionalmente. Porque você quer plantar e colher 30 frutos. Entende? A sementinha, ela é uma só que você colhe dezenas, talvez centenas, talvez milhares delas, sabe? Só que o tempo do plantio ele é muito demorado, ele é muito árduo, só que ele é possível, sabe? Só que é isso, tem que ter essa querência. As pessoas desistem dos objetivos delas, porque ou elas não têm a querência, ou elas não querem, elas desistem nas primeiras dificuldades, ou elas simplesmente nem tentam, sabe? Elas nem tentam. E foi isso que aconteceu lá no vídeo dos gordos com o Guto Galã. E é isso que acontece com muita gente, com a maioria das pessoas, para ser sincero. Quantas pessoas você conhece que já não começaram a estudar para um concurso e desistiram no meio? Estudar para medicina? Estudar aqui para dar certo no mercado digital? Estudar para alguma coisa? Ou sei lá, qualquer coisa. Começaram o empreendimento e desistiram? Seja por qualquer motivo? Beleza, essas aí pelo menos tentaram. Mas será que todas tiveram a querência? Talvez sim, talvez não. E aí vai de você avaliar de acordo com os casos que você conhece.
tá? Eu conheço dos dois casos, tanto que quiseram e não deram certo, é beleza, é a vida, acontece, e daquelas que nem tentaram, que nem quiseram de verdade. Estou aqui para te ajudar exatamente com isso, dar esse primeiro passo e realmente dar certo por aqui. Você não precisa demorar 6 anos para ter essa direção, assim como aconteceu comigo. A resposta para as suas perguntas pode estar somente a um passo de distância. Mas tem que querer. Você quer de verdade? E essa é a pergunta que eu deixo no final desse vídeo aqui. Você quer de verdade dar certo? Você quer de verdade ter sucesso na sua vida? Eu sou uma pessoa que eu estou tentando dar certo na vida. E estou conseguindo na medida do possível, sabe? Para minha idade, eu estou bem acima das pessoas que têm a mesma idade que eu. Só que isso não basta. Porque não basta você querer durante o dia. Você tem que querer e querer para sempre. E querer durante muito tempo. E é isso que vai te levar a conquistar os seus objetivos. Você tem que querer. E aí, você quer? E se você quiser, e principalmente se você quiser construir um negócio digital, se você quiser vender mais pela internet, eu posso te ajudar. Mas aí a pergunta final do vídeo é: você quer de verdade? Pensa aí e me conta aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.